Jesus, meu mestre, como pode tanto amor em ti caber? Jesus, meu mestre, hoje quero a minha vida oferecer. Trouxe renovo ao falar, melhores escolhas no caminhar. Curou, fez andar, enxergar, acalmou as águas do mar. Teu ministério é luz, acende a esperança com teu poder. Me move, me ergue, Jesus, só em ti eu posso viver. Me deixe tuas vestes tocar, me banhe em tuas águas de amor. Me faz todo dia lembrar nosso encontro no monte, Senhor. Partilhamos vinho e pão, de mãos dadas em comunhão. Estar em tua presença, Senhor, é reviver todo o teu grande amor. Partilhamos vinho e pão, de mãos dadas em comunhão. Estar em tua presença, Senhor, é reviver todo o teu grande amor. Estar em tua presença, Senhor, é reviver todo o teu grande amor. Senhor Jeová, Mestre Jesus, Mentor Paulo de Tarso, irmãos encarnados e desencarnados, boa noite. Senhor, te agradecemos por nos permitir este momento em que trocamos energias salutares e aprendemos mais sobre o teu Evangelho, sobre a nossa doutrina espírita. Que possamos, Senhor, nos alimentar de tuas palavras, da tua água viva e transformarmos interiormente o nosso ser. Que a nossa mente, Senhor, possa estar iluminada, desfazendo-se de tudo que nos amedronta, que nos desespera, que nos estaciona. Nos ajude, Senhor, a sermos teus servos fiéis e carregar em nossas ações o teu Evangelho. Intua, Senhor, a irmã responsável a ministrar a palavra desta noite, com tua voz serena e transformadora. Fique conosco, Senhor. A tua companhia nos anima e nos traz força e coragem. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. A leitura do nosso Evangelho está em 1 João, capítulo 5, versículo 3 ao 5. Porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Que assim seja. Bom, vamos então dar continuidade ao nosso estudo de hoje, O Livro dos Espíritos,
Peguem então os seus livros para podermos estar acompanhando a leitura das questões e assim facilitar a nossa compreensão. Paramos então na questão 195. Vamos dar continuidade na 196, que, como eu já falei, está aqui na segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 4, intitulado Pluralidade das Existências. A 196 ainda pertence ao item transmigração progressiva. E Allan Kardec pergunta assim aos espíritos: os espíritos, não podendo se melhorar, senão suportando as tribulações da vida corporal, seguir-se-ia que a vida material seria uma espécie de cadinho ou depurador pelo qual devem passar os seres do mundo espírita para atingirem a perfeição? Seria isso, então, o motivo de necessitarmos vir à Terra? Sim, é bem isso. Eles se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Porém, é só depois de várias encarnações ou depurações sucessivas, num tempo mais ou menos longo, como já sabemos, isso vai depender de cada espírito, das escolhas que cada um de nós fizermos. E segundo seus esforços, que eles atingem o objetivo para o qual tendem. Então, todos nós tendemos para a evolução. Por mais que possamos ficar séculos ou milênios estacionados e nos direcionando ao mal e deixando as nossas más tendências dominarem então nossas vidas encarnatórias, a nossa tendência é evoluir, é nos tornarmos espíritos puros. Deus nos criou já com esse destino, né? Esse é o único destino que nós temos, que um dia seremos espíritos evoluídos. E então, de acordo com as nossas vivências encarnatórias, é que vamos estar conquistando pontos a nosso favor ou adquirindo débitos para então voltar aqui na Terra e quitá-los e pagá-los, passar por experiências que vão nos possibilitar o aprendizado. E somente com a vida corporal, somente estando aqui em um mundo que nos provoque essa dor física, essa depuração física, é que vamos estar conseguindo, então, nos depurar. 196, a pergunta: é o corpo que influi sobre o espírito para melhorá-lo ou o espírito que influi sobre o corpo? Temos ainda dúvida sobre essa questão? Teu espírito é tudo. Teu corpo é uma veste que apodrece. Eis tudo. Então, apesar de necessitarmos estar aqui na Terra, num planeta de provas e expiações, para estarmos nos depurando, o que vai ditar toda essa transformação é o nosso espírito, é o que o nosso espírito aprende. Como já aprendemos ali em questões anteriores, em capítulos anteriores. O que Allan Kardec perguntou? O que é o corpo sem o espírito? E foi respondido que é massa morta, simplesmente. Não há ali uma energia, não há ali uma energia vital, no qual estou me referindo, né? Que é alimentada a partir da vivência do espírito, ainda conectado ao corpo, que proporciona a vida à carne. Sem isso, sem essa ligação realizada pelo perispírito, não há uma possibilidade de continuar a vida terrena. Então, a nossa vestimenta que nós temos que respeitar muito. Temos que valorizar muito o nosso corpo, cuidar muito do nosso corpo, cuidar com uma boa alimentação, que muitas das vezes é o que a gente mais peca, não é mesmo? Cuidar do que a gente faz com o nosso corpo, como nos portamos na sociedade,
o valor que dão, porque muitas pessoas com problemas emocionais acabam se mutilando, não é mesmo? E acabam não valorizando o nosso corpo como essa vestimenta que vai estar nos proporcionando essa depuração. O corpo é muito importante, apesar de que não seria possível. O projeto você deixa uma nota. No suco da videira, encontramos uma comparação material dos diferentes graus de depuração da alma. Ele contém o licor chamado espírito ou álcool, mas enfraquecido por uma multidão de matérias estranhas que lhe alteram a essência. Depois de várias destilações, em cada uma da qual se depura purezas, ele alcança a pureza absoluta. O alambique é o corpo no qual ele deve entrar para se purificar. As matérias estranhas são como o perispírito que se depura. Ele mesmo, à medida que o espírito se aproxima da perfeição. Essa simbologia é muito bonita, né? Tanto que o símbolo do espiritismo é uma cepa, mostrando ali a videira, os seus ramos, no qual nos conecta a Jesus. E aqui mostra essa comparação, porque, como fala, o alambique é o que vai estar recebendo o vinho, vai estar recebendo ali aquela essência para que ela seja trabalhada, depurada, passando ali pelas destilações, e assim se livrando das más tendências, se livrando das imperfeições, daquilo que deixa a essência, o líquido ali pesado, vai se depurando até encontrar ali a perfeita, como fala aqui, a pureza absoluta, aproximando-se ali, então, da perfeição. Então, esse é o processo no qual passamos a cada vivência encarnatória. Cada vez que aqui estamos, passamos por uma já evolui bastante, mas a cada uma delas vai fazendo esse trabalho de a sermos espíritos puros. Bom, aqui está falando que o som está... O meu também, que a Cotinha falou. Eu nem sei mexer muito aqui. Gente, eu vou pedir desculpa a vocês, mas, ó, meu volume está no máximo. E eu tô falando alto também, que eu já falo alto. Estamos no estudo, né? Espero que o som melhore. É o mesmo celular que eu tenho feito todos os estudos e antes o som estava bom. Não sei por quê. Talvez seja a internet. Não, eu não acredito que seja a internet, não. Mas vou dar continuidade aqui. Se ficar muito ruim, vocês falam de novo. Não sei o que eu posso estar fazendo para melhorar. Mas depois eu vou estar pesquisando, tá bom? Pode ser, né? Internet, né? Bom, então encerramos esse item e vamos para o próximo, que vai estar falando sobre o destino das crianças depois da morte. Por quê? Destino das crianças após a morte. Muitos têm dúvidas. Por que crianças acabam desencarnando? Por que existe essa tal de morte em tenridade? O que estaria ali acontecendo por trás? Ou seja, os processos espirituais. Na questão 197, Allan Kardec pergunta: o espírito de uma criança morta em tenridade é tão avançado como o de um adulto? Porque nós temos aquela noção, devido ao ensinamento de Jesus, né? Deixai vir a mim
a minhas criancinhas, pois dela é o reino dos céus, temos aquela ideia de que a criança é pura, de que a criança é perfeita. Então, aqui está perguntando, o espírito de uma criança morta em tenridade é tão avançado como o de um adulto? Porque, na verdade, aqui nessa questão está se referindo ao desenvolvimento. Na fase da infância aqui no nosso mundo, a criança ainda tem muito a aprender. Desenvolver a fala, desenvolver a coordenação motora, desenvolver o pensamento, raciocínio lógico, espacialidade, tem muito ainda que desenvolver. E quando a criança morre, como que se encontra o seu espírito? Seria já avançado, como um adulto? Teria ainda essa deficiência na espiritualidade, na questão do desenvolvimento, por ter desencarnado na fase da infância? Algumas vezes, muito mais, porque pode ter vivido mais e adquirido maior soma de experiência, sobretudo se progrediu. Como tem aquela famosa frase retirada do título do livro de Hermínio Miranda, né? Nossos filhos são espíritos. Com essa frase, a gente logo abre o nosso pensamento. Estamos ali recebendo, sim, em nosso seio familiar uma criança, mas esse corpinho é habitado por um espírito que já passou por muitas outras existências, assim como nós. A fase da infância, sabemos, é o processo de adaptação do espírito aqui neste mundo. É um processo em que, além dessa adaptação do espírito, é a fase em que a matéria necessita para se desenvolver, até alcançar ali uma maturidade orgânica mesmo, e assim ter ali a independência do espírito para poder agir sobre essa matéria. Se um espírito, ao encarnar, já viesse com a consciência trabalhada, já viesse como um adulto, seria muito mais difícil o processo da aprendizagem. Assim como já aprendemos o motivo ser esse também da dádiva do esquecimento de vidas anteriores. Se a gente retornasse aqui com todas as lembranças do que já fizemos e do que já foi feito conosco, seria muito mais difícil estabelecer as relações com aquele nosso devedor ou com aquele em que nós fomos o ofensor, certo? Então, tudo muito bem planejado por Deus para que a nossa encarnação seja proveitosa, por mais que a gente desperdice muitas oportunidades. Então, a criança, ao desencarnar na fase da infância, desencarnar em idade, ela na espiritualidade, vamos trabalhar mais à sua frente, ela é um espírito amadurecido, mas ela pode sim continuar no estágio da infância, no estágio como criança, que a maioria das vezes é o que acontece. Então, 197b. Desculpa. O espírito de uma criança pode, assim, ser mais adiantado do que o seu pai? Os espíritos respondem: isso é muito frequente. Vós mesmo não vedes isso muitas vezes na Terra? Vemos quantos filhos, não só crianças, mas adolescentes, jovens, não estão aqui para ensinar os seus pais muitas coisas. As crianças, quanto mais se passa o tempo, as gerações, as crianças estão descendo, os espíritos estão descendo com uma consciência mais expandida. Porque já passaram por muitas experiências e a cada experiência vai aprendendo mais. E o conhecimento a gente não perde, a gente vai acessando de pouquinho em pouquinho. Então, espíritos estão vindo mais amadurecidos, podendo então trabalhar cada vez mais cedo os seus aprendizados, a sua inteligência. E aí a gente vê, a gente sempre fala, nossa, as crianças de hoje em dia estão vindo muito espertas. Nossa, olha o comentário que essa criança fez, nem parece da idade dela, não é mesmo? Não vemos muito isso? Então, isso é uma prova que, independente do corpo em que o espírito habita,
o que vai ditar ali o seu proceder, a sua inteligência, o seu amadurecimento, é o espírito, é a bagagem que ele traz consigo. É o mesmo caso dos que possuem alguma deficiência, alguma limitação física. Não significa que o seu espírito tem essa para uma determinada depuração. E a criança, desencarnando em eternidade, também está passando por uma depuração, que vamos ver mais à frente. Questão 198. Pertence a uma categoria superior o espírito de uma criança que morreu em tenra idade, não podendo ter feito mal? Então, se o espírito desencarnou, o espírito de uma criança, né? Se um espírito desencarnou em tenra idade, isso é algum indício de que é um espírito mais evoluído, que é um espírito que não teve tempo de adquirir dívidas aqui na Terra, então ele pertence a uma categoria superior? Os espíritos respondem: se não fez o mal, também não fez o bem, e Deus não o isenta das provas que deve suportar. Se é puro, não é porque é criança, mas porque progrediu muito. Aí a gente retorna à ideia que falamos na introdução do item, sobre ter essa ideia da criança ser um anjinho, ser perfeita, ser evoluído, né? Ser puro. Então, temos que ter o coração puro como das crianças. Essa foi até a evangelização, o tema da evangelização de semana passada, e as crianças entenderam bem o que é ter um coração de criança, que, na verdade, você pode ter um coração puro como de criança em qualquer idade. Como falou aqui, se é puro, não é porque é criança, mas porque progrediu muito. E passar por essa expiação de desencarne em tenridade nada tem a ver com o patamar evolutivo do espírito. Não vai dar, não temos essa comprovação se esse espírito que desencarnou com 5 anos de idade já é um espírito evoluído ou não. Porque tanto espíritos evoluídos, mais evoluídos, né, que já estão ali bem mais depurados, quanto espíritos que estão no começo da sua caminhada podem estar enfrentando esse tipo de expiação de morte e eternidade. Então, se uma criança desencarnou após passar muitos anos sofrendo de uma doença, desencarnou lá com 7 anos, 5 anos, 10 anos. Esse espírito está quitando uma dívida, está passando por um processo de depuração. Pode ser a última encarnação que esse espírito está enfrentando? Sim. Porque, como aqui mesmo falou, Deus não isenta das provas que deve suportar, mas também não estende o sofrimento dos espíritos em serem presos aqui na Terra até completar uma determinada idade. Claro que não. Então, se aquele espírito ele atingiu tudo que ele precisa atingir até os seus 15 anos de idade, Deus não vai estender a sua encarnação até que ele faça 50, 60 anos. Se não há a necessidade de enfrentar por isso. Então, vai sim. Ah, mas o projeto era desencarnar com 20 anos. Mas se essa pessoa conseguiu estar adiantando, olha que maravilha! Se conseguiu estar adiantando a quitação dos seus débitos, o aprendizado que tinha que passar nessa sua última encarnação, por que vai esperar mais 5 anos para promover a libertação desse espírito? Sim, libertação. Para nós que ainda estamos com a nossa consciência materializada, ainda valorizamos muito a vida terrena, a gente não compreende dessa forma. Mas é exatamente assim. Desencarnar é uma libertação para o espírito
que ao estar passando pelas vivências encarnatórias, se encontra preso aqui, com as suas capacidades limitadas. E quanto mais evoluído é esse espírito, mais penoso se torna estar aqui na Terra. O espírito, então, vai ficar triste ao encarnar, vai passar por essa encarnação triste por se sentir preso? Não, eles valorizam as oportunidades que Deus dá, eles entendem que é necessário, que isso faz parte do processo expiatório, do processo de depuração do seu espírito. Então, eles vêm com felicidade. Nem todos, muitos até passam por uma tristeza de ter que descer à Terra, né? Porque gostam do trabalho na espiritualidade. Mas passando aqui pela última encarnação, como você está alcançando o fim da corrida, até cruzar a linha de chegada, né? Então vão vir sim, com muito bom gosto. Mas a gente não tem como saber se esse espírito que desencarnou na eternidade, qual é o seu patamar evolutivo. Não tem como saber, a não ser pela própria personalidade que a criança externalizar. Porque cada criança tem uma personalidade. Nós percebemos entre os adultos, entre as crianças, aquele que já é mais evoluído, devido ao modo por qual enfrenta as provas, por qual enfrenta as dificuldades, como lidar com o outro, pela gentileza, ou se é um espírito ainda mais rude, mais ignorante, tanto em conhecimento quanto no trato, certo? A gente consegue perceber, aí sim, vai do nosso conhecimento enquanto espíritas, não só espíritas, mas do nosso conhecimento, né, fazer essa análise. Como já falamos, perto de fulano eu me sinto tão bem, me passa uma paz tão grande. Por que será? Porque essa pessoa está envolvida em uma boa sintonia, está cercada de espíritos bondosos, benfeitores. E claro, se assim está, é porque ela também pertence ali a esse meio jamais depurado. E com as crianças a gente pode estar percebendo da mesma forma. Na questão 199, Allan Kardec pergunta: por que a vida frequentemente é interrompida na infância? Afinal de contas, por que isso acontece? Por que existe esse tipo de expiação? A duração da vida de uma criança pode ser, para o espírito que está nela encarnado, o complemento de uma existência interrompida antes do seu tempo marcado, e sua morte, no mais das vezes, é uma prova, uma expiação para os pais. Então, temos diversas opções de resposta para essa pergunta. Então, vamos lá. Já citamos uma. Pode ser a última encarnação de um espírito que está completando aqui o seu estágio encarnatório num planeta de provas e expiações. Se já não tem mais nada o que pagar e o que aprender com este mundo, é hora de partir para um mundo mais evoluído. E muitas das vezes resta só um pouquinho de vivência encarnatória para estar passando por essas experiências que depuram. E então, como eu já falei, não vai ser estendida para uma vida adulta, porque nós desejamos que assim seja. Mas vai tudo de acordo com a necessidade daquele espírito. Uma das respostas também de abortos espontâneos é essa. Não só aborto espontâneo, mas também deficiência, né? No feto, em que vai acabar culminando no desencarne da criança assim que nascer. Então, por quê?
muitas das vezes é somente aquele período de tempo que aquele espírito precisava estar em contato com a matéria. Estar em contato com a matéria não necessariamente é estar respirando, estar vivendo neste corpo dessa forma mais presente, né? Está habitando ali o corpo. Estar em contato com o feto, estar ali passando pelo processo da gestação, conectado com a mãe, participando do convívio familiar, também proporciona evolução ao espírito, também proporciona crescimento, expiação, depuração, quitação de débitos, também representa. Então, por vezes, pode acontecer um aborto espontâneo ou uma complicação na gestação que vai estar, né, ocasionando a morte do bebê. E uma das nossas opções de resposta é justamente que era um espírito evoluído que necessitava de somente um período de vivência, de contato com a matéria, por mais que tenha sido somente pelo cordão fluídico, que é a extensão do perispírito. Mesma coisa na morte e enterridade. Outra resposta também é o que deu aqui no Livro dos Espíritos. Temos até um exemplo desse relatado no livro 50 anos depois, em que me fugiu o nome, mas o bebezinho, né, que a principal da história acaba pegando para criar, e ela passa por 2 vezes, né, ela perde 2 vezes 2 bebês, não que não eram delas, mas que ela pegou para criar. Quem já leu o livro conhece a história muito bem. Ciro. Então, o Ciro, ele foi o par romântico dela na história, no começo do livro, né? E ele desencarnou por ser cristão, toda aquela perseguição aos cristãos, e depois ele reencarnou. E ela, né, pegou aquele bebê para criar, devido a algumas circunstâncias, que eu não vou contar a história aqui agora, e esse bebê não resistiu e desencarnou. E anos após, ela teve uma segunda oportunidade, né, de receber o Ciro novamente. Então, o Ciro, ela conviveu nessa existência dela, depois ele desencarnou, encarnou, ela pegou esse bebê para criar, o bebê não resistiu, desencarnou, e depois ela teve a oportunidade de pegar um outro bebê para criar, não por escolha, mas que foi ali, né, jogada em cima dela, vamos dizer assim, ela pegou com muito bom gosto para criar, e novamente esse bebê não resistiu e desencarnou. E qual que é a história do Ciro? Em outras encarnações, antes dele ser Ciro, ele havia cometido suicídio. Então, ele encurtou aquela sua vivência que ele necessitava cumprir. E aí, por mais que ele já tenha passado pela vivência de Ciro, em que ele completou aquele ciclo encarnatório, após isso, ele necessitou ainda resgatar aquela encarnação em que ele cometeu suicídio. E aí passou por 2 desencarnações em tenridade para estar aprendendo, então, a valorizar a vida e assim conseguir manter o seu espírito no corpo por todo o ciclo encarnatório necessário para estar dando cumprimento à sua expiação. Então, como falou aqui, é o restinho do que sobrou na outra vida, do que foi interrompido em outra vida, certo? E com isso, a gente também abre ali outro parêntese para estudar, para compreender que nem toda morte e enterridade foi um programa divino. Pode ter sido, sim, um encurtamento da encarnação,
como é a explicação do suicídio, certo? Como também tem a explicação do assassinato. Também é uma explicação de encurtamento da vida. Como o vício, alguns vícios em que acabam impregnando a matéria e assim adquirindo uma doença que vai encurtar a vida. Nossa, desencarnei por doença, então esse é o projeto divino. Nem sempre. Temos que, então, analisar o que eu fiz nesta encarnação. Porque o que vai estar entrando em contabilidade é o que eu fiz nesta encarnação, né? O que eu estou fazendo nessa encarnação, o que eu estou fazendo com o meu corpo nesta encarnação, para ter uma resposta, certo? Então, se eu sou uma pessoa que busco muita adrenalina, eu gosto de escalar montanhas, eu gosto de praticar esportes radicais e acabei sofrendo um acidente e desencarnei. Estava programado? Pode ser que sim, pode ser que não. Provavelmente, você acabou proporcionando uma morte prematura, certo? Então, os perigos, acidentes nas estradas, por imprudência. Deus não projetou que você fosse imprudente e então sofresse um acidente. Pela sua imprudência que estamos falando, certo? Porque sim, acidentes são previstos também, são ali parte de um projeto de cumprimento, né, da nossa vivência encarnatória. Mas nem todos, não podemos levar tudo como uma regra geral. Pode ter sido provocado, sim, um desencarne prematuro pela minha imprudência. Assim como o meu consumo de drogas ilícitas, ou lícitas também, né? Acabam ali debilitando o meu organismo físico e me tornando vulnerável para adquirir alguma doença e assim desencarnar por meio dela, certo? Então temos uma diversidade enorme para estar respondendo essas questões de morte em tenridade. E aqui fala, né, mas às vezes uma prova ou uma expiação para os pais. Os nossos débitos familiares, a gente expia junto. Se eu passar por um sofrimento, com certeza a minha mãe vai sofrer junto, ou não vai? Se o meu filho passar por uma doença, eu não vou sofrer junto? A mãe? Eu não sou mãe ainda. Mas a mãe, os familiares não vão sofrer juntos? Pessoas que têm familiares com problemas, com envolvimento de drogas, são viciados, ou que estão no tráfico de drogas, que estão ali desviados, que estão passando por qualquer dificuldade, mesmo que não agrida diretamente a família, mas só em saber que meu filho, né? Só em saber que meu filho está cometendo crimes, isso não machuca o coração de uma mãe, de um pai? Ter um filho, um marido envolvido com drogas machuca o coração de cada um dos familiares, dos pais ou dos filhos, dos irmãos. Não é um problema que se enfrenta muitas das vezes juntos? Então, assim como essas questões, né? A morte em enterridade, a morte das crianças, Deus não faria os pais passarem por um sofrimento que não haveria essa necessidade. Então, tudo é quitação de débito. Tudo faz parte de um conjunto de necessidades, né? Faz parte ali de um conjunto de débitos coletivos que essa família necessita resgatar juntos. Eu só estou passando por isso porque fulano fez mais escolhas. Por que você está junto dessa pessoa hoje?
Será que não é porque em outra encarnação vocês passaram por alguma situação juntos também? Será que não é porque talvez em outra encarnação você não influenciou essa pessoa a passar por isso? E hoje você está em uma posição de tentar ajudar essa pessoa a ser resgatado? Então temos que fazer essas perguntas, porque a gente pergunta a Deus assim, a gente pergunta errado a Deus. A gente pergunta, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Eu mereço. Meu Deus, eu mereço isso? Eu não mereço. Então temos que analisar pelos olhos espíritas, pelo nosso conhecimento dos processos expiatórios, para então não cair nessa aflição, nessa falta de resignação. Muitas vezes até a gente fica de mal com Deus, olha que pecado. Por estarmos passando por situações. Perder um filho, porque Deus tirou meu filho de mim? Meu bebê, né? De um bebê. Morte e enterridade mesmo. Por quê? Então, não é esse o comportamento que nós devemos ter. Não é esse o pensamento que devemos estar lançando para o universo. Temos sempre que estar analisando pelos olhos espirituais. Todos nós temos algo a cumprir em um determinado tempo. Certo? E temos que respeitar isso. Então, vamos lá. 199A. Se alguém tiver alguma pergunta, podem fazer, tá? 199A. Que sucede ao espírito de uma criança que morreu em tenra idade? O que acontece com o espírito que desencarnou em tenra idade? Uma resposta bem simples que os espíritos deram. Recomeça uma nova existência. Então vai para a vida futura e faz um novo projeto encarnatório. Então porque foi um espírito que morreu em tenra idade, que morreu ainda na fase da infância, vai reencarnar rápido? Não, não significa isso não, tá? Muitos espíritos ficam ali na fase de criança por muitos séculos, até reencontrarem seus pais na espiritualidade e ter ali, né, a libertação daquela mentalidade, ou aguardarem os seus pais reencarnarem para recebê-los novamente, certo? Então, tudo vai depender da consciência que aquele espírito for tomar, e isso é de acordo tanto com o desprendimento do espírito, né? E também tem relação com o tipo de desencarne que ele teve, o qual esse espírito passou. Se foi uma morte trágica, ele vai ter uma maior dificuldade para se desprender, para libertar ali aquela sua mentalidade. Como já estudamos, se eu sou cega e desencarnar, vai depender ali da minha consciência espiritual continuar cega na espiritualidade ou recuperar a minha visão. Vai depender da minha consciência, do meu entendimento de que o meu espírito é saudável, minha matéria é que tinha limitações. Então, o espírito desencarna enquanto criança e pode permanecer enquanto criança, se assim ele compreender que ele é uma criança ainda. Por isso que tem colônias para crianças. A nossa querida trabalhadora Patrícia, né, do livro Violetas na Janela, relata ali esses educandários, onde recebe espíritos que estão naquela mentalidade ainda, né, de crianças. E lá eles têm todo o amparo, como se eles estivessem em uma escola. Eles vão ali aprender, se não sabem ler,
eles vão aprender a ler, se ainda não tiverem sido alfabetizados na Terra, eles vão passar pela alfabetização, vão passar por todo o processo de desenvolvimento para então irem libertando a mente. Olha só que bonito, né? Como se fosse um trabalho de regressão. O que é o trabalho de regressão? Por meio da recuperação de memórias de vivências passadas, o espírito vai se libertando cada vez mais de traumas e tudo mais, né? Mas aqui no educandário faz um processo inverso. Vai proporcionando o amadurecimento do espírito, visando ali o futuro, para que, assim como na Terra eles iriam passar por essa fase, né, de desenvolvimento, eles vão passar por essa fase de desenvolvimento na espiritualidade. E muitas crianças até acompanham, vão se tornando adolescentes, jovens, adultos. Outros não, outros ficam enquanto crianças por muito tempo. E outros precisam só de um estágio, né? Somente alguns anos para estar entendendo o seu processo e assim retomar a consciência de adulto de da sua última encarnação, antes dessa que ele desencarnou em eternidade. Então, é muito variável o que vai acontecer com aquele espírito. E Allan Kardec deixa uma nota bem grande, dois parágrafos aqui que vai falar um pouco sobre essa questão. Se o homem tivesse uma só existência, e se, depois dessa existência, sua sorte futura fosse fixada para a eternidade, qual seria o mérito da metade da espécie humana que morre em eternidade para desfrutar, sem esforços, da felicidade eterna? E por qual direito ficaria isenta das condições frequentemente tão duras impostas à outra metade? Não é mesmo? Não seria injusto se só houvesse uma existência? Uma tal ordem de coisas não estaria de acordo com a justiça de Deus. Pela reencarnação, a igualdade é para todos. O futuro pertence a todos, sem exceção e sem favor para ninguém. Os que chegam por último não podem culpar senão a si mesmos. Nós aqui atrasamos a nossa caminhada. O homem deve ter o mérito dos seus atos, como tem a responsabilidade. Então, nós temos que compreender cada processo que nós passamos e também assumir as escolhas que fazemos diante essas oportunidades, diante os processos expiatórios. Tudo depende de nós. A nossa evolução ou o nosso retardo depende de nós, das escolhas que vamos fazer, do modo que vamos escolher encarar cada dificuldade, encarar a nossa existência como um todo. Deixa eu abrir aqui o chat, que tive uma mensagem. Ione falou assim: quando foi feito o evangelho no meu lar, um primo já desencarnado há mais ou menos 50 anos foi resgatado ainda com 8 anos de idade, que foi com 8 anos, né? A idade em que desencarnou. Então, aqui, um testemunho de Ione, da nossa irmã, relatando uma experiência. Olha ali, esse espírito que desencarnou em eternidade, desencarnou com 8 anos, já estava nesse processo há 50 anos. As crianças, quando elas desencarnam, elas são resgatadas. Elas não vão para uma colônia umbralina. Mas, ainda assim, elas necessitam
como o Ione falou, né, ser resgatada, elas necessitam de um amparo da sua família terrena. Então, esse espírito, ele desceu, trazido pelos irmãos, para então ter ali aquele resgate, de uma forma que iria proporcionar uma consciência àquele espírito. Porque por mais que ele esteja lá em uma colônia para crianças, o seu pensamento estava aqui na Terra, ainda seguindo os seus familiares, em que teve ali para ele, né, um rompimento dos laços, né? Meu notebook desligou, deixa eu só conectar aqui novamente. Então, ele foi resgatado. Talvez com o atendimento que ele recebeu ali, no Evangelho no Lar, que foi feito na casa da nossa irmã Ione, ele pode ter recuperado uma consciência de adulto. Ou não. Ou ele vai estar aguardando ali um reencarne para dar continuidade ao seu processo evolutivo. Certo? Então, por exemplo, tem um relato, ou um outro relato também. Certa vez temos uma irmã na casa, né? Em que ela recebeu a comunicação do seu filho de uma outra existência. E esse filho reencarnou, incorporou lá, deu a comunicação na mesa mediúnica, né? Por psicofonia ou incorporação, vai do desejo, do gosto de cada um, como vai querer levar esse vocabulário, tá? Então, o que aconteceu? Esse espírito deu comunicação para falar com a mãe da outra encarnação que estaria vindo e que queria reencarnar logo. Então, olha só. Essa mãe, vamos supor assim, 30 anos. Nem tinha 30 anos ainda, né? Nesse exemplo. Mas 30 anos. 30 anos mais o tempo que ela passou na espiritualidade após desencarnar. 50 anos ficou na espiritualidade antes de encarnar. Mais 30 anos até amadurecer para ter a condição de receber o filho. 80 anos. Mais outros e outros processos que o filho pode ter desencarnado antes da mãe, né? E ali aquele espírito, ele estava aguardando a sua mãe reencarnar, ter ali o tempo necessário para estar recebendo de novo, novamente, para então encarnar. E assim ele vai dar prosseguimento à sua encarnação e dessa forma vai estar dando continuidade ao seu amadurecimento espiritual. E nem vai ter a recuperação da consciência adulta durante esse processo, né, em que ele esteve na espiritualidade, após passar por essa experiência de morte e enfermidade. Então, vai de acordo com o espírito. Cada caso é um caso, tá? Cada caso é um caso. Então, dando continuidade aqui. Não é racional, aliás, considerar a infância como um estado normal de inocência. Não se vêem crianças dotadas dos piores instintos em idade, na qual a educação não pôde ainda exercer sua influência? Não existe isso. Algumas no mar que parecem trazer no berço a astúcia, a felonia, a perfídia, o instinto mesmo para o roubo e o homicídio, não obstante os bons exemplos dados pelos que com quem ela convive, nós não vemos. Quantos problemas as escolas não enfrentam por essas personalidades das crianças, já desvirtuadas com 3 anos de idade.
já está fazendo ali uma maldadezinha ou outra de forma intencional. E a gente fala, né? Não, ela não fez por maldade, não tem consciência. Mas, na verdade, são reflexos que o seu espírito está trazendo de outras encarnações. Ela pode não compreender realmente por que fez aquilo, mas isso é uma tendência do seu espírito. Criança que vê uma borracha no chão da sala e pega, ao invés de dar para a professora e fala que achou. É uma tendência do quê? Do roubo. É uma tendência do apego material, já demonstrado em tenridade, já demonstrado ali muito antes do amadurecimento do amadurecimento da consciência mesmo, né, do que é certo e o que é errado. Porque, realmente, o que é certo e errado está gravado em nossa consciência, né? Que a lei de Deus está gravada em nossa consciência. Mas precisa ali de uma educação, precisa ali de um amparo pelos pais para estar mostrando, explicando por que isso é errado e por que isso é certo. E muitas crianças cometem esses desvios sem ter um mau exemplo em casa. Por quê? Porque já carregam isso com elas. Já é de outras existências. Vamos ver onde eu parei. A lei civil as absolve de suas ações porque, diz ela, não agem com discernimento. E tem razão, porque, com efeito, elas agem mais instintivamente que pela própria vontade. Como eu falei, não necessariamente ela vai ter consciência, não vai saber o porquê fez, mas são ali as tendências que o espírito já começa a demonstrar na fase da infância, como falou aqui, agindo de forma instintivamente. As suas lembranças encarnatórias, né, de outras existências, que vão tendo vazão quando se encontram em determinadas situações. Então, se eu vejo ali uma criança, né, vê ali uma borracha no chão, ela tem duas alternativas. Ou pegar para ela, ou devolver para o dono. Né? Dá para o professor perguntar de quem é. A dúvida do que fazer vem da onde? Vem de uma tendência do seu espírito. Se a criança fosse pura, como a gente entende, anjinhos, não haveria essa dúvida. E então a gente não precisava nem ensinar, né, para a criança o que ela deveria fazer. Porque se ela fosse pura, já faria naturalmente. Mas de onde podem provir esses instintos tão diferentes em crianças da mesma idade, educadas nas mesmas condições e submetidas às mesmas influências, como, por exemplo, irmãos? De onde vem essa perversidade precoce, senão da inferioridade do espírito, uma vez que a educação não contribuiu para isso? As que são viciadas é porque seu espírito progrediu menos e então sofrem as consequências não por seus atos de crianças, mas por aqueles de suas existências anteriores. É assim que a lei é a mesma para todos e a justiça de Deus alcança todo mundo. Então, olha aí o compromisso dos pais de combater essas tendências, essas más tendências dos seus filhos. Os pais devem ter um olhar muito atento, porque costuma ser muito protetor, defender o filho em tudo, amenizar os erros do filho, porque não quer encarar que o seu filho fez aquilo, ou pensa, ou tá se encaminhando para um determinado lado, né, não muito bom. Os pais têm esse dever porque na fase da infância é muito mais fácil moldar aquele espírito, resgatar aquele espírito das suas más tendências. Se os pais deixarem a criança livre, vamos dizer assim, né, agir
e não ter não podar ali as ações dos seus filhos, o que vai acontecer? As más tendências vão crescendo, vão tomando ali conta da consciência material. E aí a oportunidade que aquele espírito teve de um recomeço vai só diminuindo, porque vai começar a repetir os atos de vidas passadas. Aí sim, nesse caso, os pais têm responsabilidade pelo desvio de seus filhos. Porque tem muitos casos que os pais ensinam, que os pais dão toda aquela educação e suporte moral, e mesmo assim, né, os seus filhos acabam tomando caminhos tortuosos. Ou aquele espírito, o espírito do filho, né, não aceitou as lições que os seus pais deram. Aí a responsabilidade é somente do filho, certo? Mas em muitos casos, os pais são cobrados depois na espiritualidade, sim, por terem falhado com a criação, né, do filho, podar as arestas. O dever dos pais não é só proteger, né? É aparar, é podar, é lapidar também. É muito difícil. É muito difícil esse compromisso da família em si. A família é um compromisso, é o maior dos compromissos. Então, se a criança teve ali uma base familiar de sustento, ela vai ter muito mais chance, esse espírito terá muito mais chance de conseguir vencer as suas más tendências e tomar um caminho vertical, né? O que é o caminho vertical? É aquele que ascende, aquele que direciona para um caminho de evolução, certo? Bom, já são 9h05. Chegamos ao final do nosso estudo. Alguém tem mais alguma pergunta ou algum relato? Não, né? Então, que possamos ficar na paz do nosso Senhor Jesus. Podermos refletir sobre o estudo de hoje, as oportunidades que temos e também o que nós estamos, como, né? Estamos enfrentando as dificuldades, as dificuldades com a família, com aquele ente querido mais problemático. Então, temos que entender que tudo nos é merecido. Né? Tudo temos a condição de suportar e de vencer. Não existem injustiçados na Terra, já aprendemos isso. Todos nós estamos aqui quitando débitos. Então, se o meu marido está passando por uma dificuldade, seja financeira, seja por algum vício, eu tenho um compromisso com ele. Assim, né, como o contrário, né, o marido tem com a sua esposa, assim como os filhos têm com seus pais, e os pais têm com seus filhos, os irmãos têm entre si. Se estão no seio familiar, é porque tem ali débitos a resgatar. Claro que temos exceções em que nem tudo a gente se submete a passar, né? Ali são algumas exceções que a gente coloca, porque já não vai mais da nossa responsabilidade, vai além da nossa condição de realizar. Então, vamos refletir, pensar direitinho o que estamos fazendo com a nossa família, quais são as responsabilidades que temos com a nossa família, no que eu posso me ausentar e do que eu não posso me ausentar. Temos que ter essa consciência e trabalhar cada vez mais. E, claro, pedir o sustento a Deus, porque para que tenhamos, né, a condição de enfrentar de boa forma, né? Que, como tem no Evangelho segundo o Espiritismo, existe o bom e o mal sofrer. Qual que nós estamos aplicando no nosso dia a dia?
eu estou suportando. Está mesmo? Você está só tolerando ou você realmente está combatendo? Tem uma diferença. Tem uma diferença e temos que fazer essas análises, né? Mais uma vez eu repito, tem as nossas exceções, como o caso de marido e mulher, né? Num compromisso matrimonial, na Bíblia já diz, dê a carta de divórcio. Moisés deixou isso escrito, deixou isso, né, em lição, e no no Novo Testamento, defende-se ali explicando o motivo para se dar a carta de divórcio. Não só hoje em dia é aplicado ao adultério, mas em outras situações também, né? Então, temos que analisar cada caso em suas particularidades, mas que a família é um compromisso divino e que devemos respeitar e fazer de tudo, né, para poder vencer as dificuldades enfrentadas pela família. Temos que ter essa consciência, tá bom? Ficamos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e vamos então ouvir o nosso hino e oração de encerramento. Que assim seja. Sal da terra, luz do mundo, compromisso divino. Sal da terra, luz do mundo, instrumento do Cristo. Aqui estamos para trabalhar, as virtudes de Deus emanar, com ações de equilíbrio, transformando em ponte os abismos. Sal da terra, luz do mundo, compromisso divino. Sal da terra, luz do mundo, instrumento do Cristo. O Evangelho a paz reinará, clareando as mentes de cá, com verdade e caminho, libertando o ser para brilhar. Sal da terra, luz do mundo, compromisso divino. Sal da terra, luz do mundo, instrumento do Cristo. Espargindo o labor do Senhor, toda a terra terá o teu sabor. Boa nova do Cristo, que transmite e semeia o amor. Sal da terra, luz do mundo, compromisso divino. Sal da terra, luz do mundo, instrumento do Cristo. Sal da terra, luz do mundo, compromisso divino. Sal da terra, luz do mundo, instrumento do Cristo. E assim, Mestre Jesus, em mais um encontro sublime, saímos alimentados, fortalecidos e intimamente em comunhão com o Senhor. Que em nossa caminhada possam estar presentes os benfeitores espirituais que nos orientam e nos aprimoram. Que possamos sentir em nosso lar o teu perfume, nosso mensageiro da paz, para que em cada cômodo a tua serenidade e alegria movimentem as energias salutares e curadoras. Que o Senhor aqueça o nosso ser, tirando o que nele não nos faz bem e nos envolvendo com tuas vestes de amor. Ó Mãe Maria, nossa Rainha estrelar, gratidão por toda a proteção e milagres a nós ofertados. Envolva, ó Mãe, nossa atmosfera, nosso plano físico e espiritual. Que a tua energia restabeleça a natureza e os corações sedentos do teu amor.
Permaneça em nós, Senhor Jesus, nosso iluminado de Deus, para todo sempre. Que assim seja.